Olá, queridos educadores, queridos alunos, estamos iniciando hoje a nossa lição 8, nossa lição final do material O Eu como Autor da História, Cidade da Memória. Hoje a nossa aula 1, nós temos algo muito especial para nós refletirmos, começamos com a nossa narrativa e aí para que você, querido aluno, possa acompanhar essa narrativa, é importante que você acesse então o aplicativo Play Music, ouça essa história, perceba o que está acontecendo com os nossos amigos, para que depois a gente possa ir para o livro, combinado? Bom, no nosso livro a gente começa com uma narrativa muito especial, que é Educando as Funções Mais Importantes da Inteligência. O Cacá e a Carol vão aprender a ser autores da sua própria história. Nós vamos aprender com como nós podemos verdadeiramente nos tornar autores, reis e rainhas da nossa própria cidade da memória, através dos exemplos do Cacá, da Carol, do grilo de Galá e do sapo Babá. Bom, vocês vão acompanhar aí no livro de vocês, em um resumo básico dessa história, dessa narrativa, que os nossos amigos, o grilo de Galá e o sapo Babá, eles estavam já com saudade de casa, da Floresta Viva. E aí, em uma conversa com o Cacá e a Carol, eles comentaram dessa saudade e decidiram então que eles voltariam para casa, E os pais do Cacá e da Carol estavam super contentes porque eles estavam mudando de comportamento, estavam tendo comportamentos cada vez mais saudáveis, porque eles estavam se tornando cada vez mais gestores das próprias emoções e dos próprios pensamentos. Antes de voltarem para casa, eles foram fazer um passeio no shopping. E aí eles ficaram escondidinhos, porque algumas pessoas têm um pouco de medo de animais. E quando eles saíram um pouquinho para ver lá uns brinquedos no shopping, eis que uma menina conseguiu visualizar os nossos amigos, o grilo de Galá e o sapo Babá. Se assustaram e aí eles tentaram então dar um fim no sapo Babá, no grilo de Galá. E aí a gente vai acompanhar como eles conseguiram se salvar dessa situação. Nós vamos aprender que eles utilizaram uma ferramenta importantíssima, que é o silêncio proativo. Quando nós estamos diante de conflitos, de situações desafiadoras, como é importante a gente usar o silêncio proativo para que a gente possa calar fora e conversar dentro para tomarmos as melhores atitudes, as melhores decisões para a nossa vida. Essa é uma atitude muito importante de um rei e de uma rainha como gestores da cidade da memória. E aí você vai acompanhar nessa narrativa tudo o que aconteceu, você pode colorir o seu livro, nós temos aí algumas partes para que você possa interagir também com o seu material, querido aluno. Não deixe de acompanhar e saber então como essa situação foi resolvida e o que a gente pode aprender ao final dessa narrativa. Combinado? Depois disso, a gente vai para algumas reflexões, exatamente sobre o nosso papel de reis e rainhas da nossa cidade da memória. O que é ser rei, o que é ser rainha, como a gente pode praticar essa questão do silêncio proativo, tudo aquilo que a gente aprendeu na narrativa, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, como a gente pode ser gestor dos nossos pensamentos, E a gente vai analisar, depois disso, alguns conceitos mais aprofundadamente, para que a gente possa entender exatamente alguns conceitos importantes para a nossa vida. Para você, querido aluno, se aprofundar nesses conceitos e para você, querido professor, também contribuir aí com o complemento dessa aula, nós temos no aplicativo Ei Família um vídeo complementar. Não deixe de acompanhar esse vídeo porque ele vai trazer essa atividade para que vocês possam realizar em um momento em aula ou mesmo em família. Depois disso, a gente tem um desafio para casa, para que você, querido aluno, possa fazer em casa, então, refletir com a sua família, sobre as atitudes, os comportamentos, então, de um rei e uma rainha da própria cidade da memória. Será que um rei e uma rainha da cidade da memória reclamam o tempo todo? Quais seriam as atitudes de um rei e uma rainha da própria cidade da memória? Então você vai ver aí alguns questionamentos, algumas situações problema e você vai responder no seu livro. Não deixe de responder porque é importante a gente ter esse registro das atividades que a gente vai realizando ao longo dessa aula. Combinado? Finalizamos assim a nossa primeira aula. A gente se vê na próxima aula. Até mais!